Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de um especialista no assunto que está em curso ainda nas esferas do poder legislativo do Brasil, que vai afetar muito a sua vida, a nossa vida. Eu me refiro à reforma tributária. Eu vou conversar com um especialista, que é o advogado tributarista Alexandre Fiorotti, expert nesse assunto. Prazer tê-lo aqui, Alexandre, e ajudar a oferecer algum tipo de compreensão desse assunto, porque tem algumas implicações que me parece não estão sendo suficientemente percebidas. Verdade. Né? Para muitos soou como uma meia sola tributária. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Faz sentido essa expressão. Faz sentido. Então, no resumo, no frigir dos ovos, como se dizia antigamente, isso vai representar uma redução de carga tributária para o contribuinte? Vai aumentar a carga tributária ou vai apenas simplificar a vida do contribuinte, que pode ficar mais fácil com a eliminação de tantos impostos e taxas? Eustáquio, na verdade, o governo sempre divulgou que não haverá aumento de carga tributária. Mas por que tem tanta gente chiando e brigando, falando que vai haver aumento de carga tributária? É que, na verdade, assim, nós temos alguns setores que são muito onerados e temos outros menos onerados. E a ideia do governo, a promessa do governo é fazer uma redistribuição da carga tributária para desonerar um pouco quem está muito tributado, onerar mais quem está menos tributado, sem haver aumento de carga tributária e sem haver redução de carga tributária, mantendo a neutralidade e simplificação do sistema tributário. Só que a gente está vendo o seguinte, nós estamos aí com a expectativa de uma alíquota do IVA dual, que é o IBS-CBS, que da ordem fica... O governo já admitiu, menos que 26,5% não vai ser. Então vai ser de 26,5% e aí está nessa discussão, em função das exceções, né, algumas isenções, algumas reduções de alíquota. Isso vai para a alíquota geral, vai para 28%, 27,5%. Então, assim, qualquer que seja a alíquota, nós estamos falando de uma das alíquotas mais altas do mundo de IVA. Né? E esse é um ponto que tende a gerar um aumento de carga tributária, sim, a gente não tem dúvida disso. Por mais que o governo negue, deve haver aumento de carga tributária. O consumidor vai sentir isso em alguns serviços, principalmente. Locação vai sentir, e alguns produtos, tá? E a gente vê o seguinte, a prometida simplificação não virá do jeito que a gente gostaria. A simplificação não vai acontecer como prometido. Nós teremos um facilitador? Teremos uma simplificação de alguma coisa? Sim, hoje nós temos uma legislação muito complexa de PIS, COFINS, ICMS, ISS. ISS é por município, então nós temos milhares de municípios, são milhares de legislação de ISS, os estados são dezenas, e aí você tem dezenas de legislação de ISS, ICMS, PIS e COFINS, você tem várias leis hoje espalhadas pelo governo federal, né, que torna a compreensão e a atualização do PIS e COFINS muito difícil. No IBS e na CBS nós vamos ter uma consolidação de legislação. Ótimo, começamos do zero. Não é uma legislação simples, está pegando conceitos antigos, trazendo para tributos novos, vícios dos tributos antigos, trazendo para esses tributos novos, e a gente não sabe exatamente aonde é que nós vamos chegar e temos muitas dúvidas. Quando a gente para ler o projeto de lei de regulamentação desses dois tributos, nós temos inúmeras dúvidas e as demandas tendem a continuar. Aquilo que hoje se discute na justiça, em termos de ICMS, PIS e COFINS, a tendência é que nós vamos continuar discutindo só que sob a roupagem de IBS e CBS. Então, assim, alguma coisa vai simplificar? Vai, mas não vai ser a simplificação prometida, não. Para os grandes, vai fazer sentido. Para os menores, não vai fazer sentido, não. Empresa do Simples Nacional, esse tipo de coisa, não vai ter dificuldade. Quer dizer que é um fator potencializador aí de inflação também? Com certeza, com certeza. E o governo ele tende a lutar para fazer o quê? Sob a aparente justiça fiscal, e tem sentido no que ele fala, olha, se pegar uma carga tributária sobre a tributação sobre um produto básico, fazer com que quem ganhe um salário mínimo, pagar o mesmo valor em reais no quilo de tributo, no quilo de arroz, que paga uma pessoa
multimilionário ali, alguém muito rico, é injusto. Sim, é injusto. Então, o que o governo está idealizando? Está idealizando o quê? Uma alíquota unificada não, o termo correto é uniforme, majorada mesmo, né, como a gente já viu, e com a promessa de devolução de parte desse tributo para quem é realmente necessitado. Um cashback. Só que aí começam as dúvidas, né? Começa a vir o seguinte, tá, mas como é que vai ser feito esse cashback? Com que frequência isso vai ser devolvido? E forçar o consumidor carente, que tem renda baixa, a desembolsar mais na promessa de uma devolução, como é que... Poxa, tem situação que não se mostra coerente, entendeu? É por isso que nós temos entidades que nacionalmente estão defendendo que o cashback não deveria existir. Outras estão falando, então tá, quer fazer, faz, mas não em cima de alimentos. Bota alimento com alíquota reduzida. Não se pode punir quem é desfavorável, assim, quem tem problema, né, de renda no Brasil, para não favorecer o rico. O rico, uma carga tributária alta ou baixa, ele não vai deixar de consumir, não. Ele vai continuar consumindo. Agora, o pobre, a pessoa carente, né, ela vai deixar de consumir, se encarecer para fazer a promessa de uma devolução na forma de cashback. Então, é uma disputa que existe hoje muito forte no governo, entre entidades como a ABRAS, a Associação Brasileira dos Mercados, que defende proteínas, carnes na cesta básica, e o governo que defende que a cesta básica não deveria nem existir, entendeu? Deveria não haver cesta básica, deveria ser tudo tributado em 26,5% com essa devolução via cashback. E aí? E aí você percebe uma aguda insensibilidade social, né? Muito. Meu Deus do céu. Exatamente. Fora que é o seguinte, né? Nós temos uma parcela significativa da população que é desbancarizada. Uma parcela significativa da população que passa despercebido aos olhos do governo, porque não tem documentação, não tem CPF, não tem isso. São os invisíveis. São os invisíveis. Pega esse pessoal que está aí nos sinais aí, vendendo alguma coisa para poder fazer o almoço, para poder... Como é que faz? Daí vende alguma coisinha para comprar 1 quilo de frango ali, para poder de arroz. Como é que faz? Vai fazer esse pessoal pagar mais? O quadro perverso que está subjacente a isso, Alexandre, é que o governo, o Estado, ele não admite a possibilidade dele gerir melhor o recurso e acaba sendo operando como ele fosse um fim em si mesmo. Exatamente. A gente percebe isso quando... Veja, nos últimos 2 anos nós temos tido sucessivos aumentos de tributos da mais diversa forma. Tá? PIS, COFINS, imposto de renda agora está se tentando fazer aumento também sobre o imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. Então, está acontecendo isso. E a gente tem, se fizermos uma retrospectiva de janeiro de 2023 para cá, diversas medidas tomadas com essa finalidade, aumento de arrecadação. Tá? Fora isso, nós temos a reforma tributária em andamento, que é uma reforma tributária que as pessoas falam que é sobre consumo, mas vai além, não é sobre consumo, porque nós temos no Brasil... Afeta renda, patrimônio. Afeta renda e patrimônio, que é isso daí. Brasil, tributação incide sobre consumo, renda e patrimônio. Essa reforma tributária, que foi idealizada para reformar a tributação do consumo, ela já traz reflexo sobre patrimônio e já traz uma determinação de que se faça uma reforma sobre a renda também, da tributação da renda também. Então, veja, na forma de patrimônio, nós temos em andamento o projeto de lei de regulamentação do ITCMD na nova configuração, determinada pela reforma tributária, onde se fala em tributar como doação até a distribuição de lucro, se for feita de forma desproporcional. Um sócio tem 50% da sociedade, outro 50%, mas é possível, é normal hoje. Não, faz a distribuição de lucro para o sócio A de 70% do lucro ali, o outro não está precisando. Então, aprova-se, é permitido em lei hoje. Mas vai se falar o quê? O que se tem ali em andamento? Uma idealização de se tributar essa desproporcionalidade como se doação fosse. E aí você tributar como imposto de doação, o ITCMD, algo que já foi tributado quando por imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, ICMS, por quê? Porque o lucro vem de receita, a receita é tributada pelo PIS, COFINS, ICMS e ISS. Apurou-se o lucro, paga-se imposto de renda e contribuição social, e ainda quer tributar pelo ITCMD. E a gente sabe que está para vir uma reforma do imposto de renda que vai acabar com a distribuição isenta de lucro. Então, assim,
nós estamos passando por uma revolução e nós não sabemos onde isso vai parar, porque o que nos parece é que a ânsia do governo em arrecadar cada vez mais, e aí eu não falo governo municipal ou governo estadual, o ente público. É o ente público. A ânsia na arrecadação está muito grande, a voracidade está muito grande. Então, assim, aonde é que isso vai acabar? E como isso vai refletir na economia do país, a gente já começa a perceber muitos empreendedores se sentindo desestimulados de empreender no país. Ou seja, aí aquela ameaça, né? A ameaça à galinha dos ovos de ouro. Né? Exatamente. Agora, Alexandre, vamos repassar de uma maneira mais esquemática como é que nós temos hoje o ICM estadual, o ISS municipal. Esses dois vão ser fundidos num só, o IBS. Imposto de Bens e Serviços. Isso aí. Aí nós temos os três federais, as taxas e tributos federais, COFINS. PIS e COFINS, que são dois. COFINS. Aí vão ser fundidos na CBS, porque o PIS e o COFINS são duas contribuições. Então serão fundidos na CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Ok. E o imposto, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que a ideia era acabar com ele e fundi-lo junto com o IBS ou a CBS, sim, o IPI vai continuar existindo. E foi criado um outro tributo, que é o imposto seletivo. Então, esse é o imposto do pecado. É o imposto do pecado. Todas as coisas ruins que são permitidas, mas já que são permitidas, que se pague por elas. Exatamente, que se pague por elas. E aí a gente vê o seguinte, a subjetividade vem à tona e começa a vir interesses. Por exemplo, o que é prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente? Muita coisa pode ser encaixada ali. Aí tem um rol que está se definindo do que vai ser tributado pelo imposto do pecado. Vamos lá, exploração de produtos minerais afeta o meio ambiente, então vai ser tributado. Veículos, afeta o meio ambiente, vai ser tributado. E o elétrico também, menos, vai ter uma tributação menor do que o veículo a combustão, mas vai ser tributado. Alimentos, vamos lá, alimentos açucarados vão ser tributados, porque gera obesidade, a obesidade é um problema de saúde pública. Sim. Então nós temos assim, agora, qual é o limite disso? Até onde então, assim, está muito complexo isso, tem bastante subjetividade carregada nisso daí, do imposto do pecado. A gente vê um risco disso se tornar um imposto que tende a onerar muito o consumidor, e é direito do consumidor escolher o que ele vai consumir. Se ele vai consumir um produto industrializado aqui, um bolo feito com açúcar e por conta disso altamente tributado, ou se ele vai comprar os ingredientes separadamente e vai fazer o bolo por conta própria e não vai pagar o imposto seletivo ali de repente. É direito dele fazer essa escolha, mas o governo está com essa mentalidade. Passou, já é uma realidade. Só falta regulamentar. Mas já tem alíquota definida? Não tem alíquota definida ainda, mas já vai vigorar a partir de 2027. Porque nós temos um plano de uma transição. Então nós temos assim, PIS e COFINS vai deixar de existir em 31 de dezembro de 2026 e passa a existir só a CBS em 1º de janeiro de 2027. 1º de janeiro de 2027 também passa a existir um imposto seletivo. O IBS vai passar a ser cobrado mesmo, ele vai passar a ser cobrado com com valores mais expressivos a partir de 2029. E vai sendo implementado gradualmente, 2029 até 2032, 33 não existe mais ICMS e ISS, vai existir só IBS. Então, assim, 2026 nós temos um período de teste. Vai ser criada uma alíquota única de 1%, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS para efeito de operacionalização, tributação, para o governo conhecer a base para que a partir de 2027 já se tenha as alíquotas da CBS e uma estimativa de alíquota do IBS lá para frente. A presença hoje do advogado tributarista Alexandre Fiorotti falando sobre a reforma tributária. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.
Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. Alexandre, esse assunto não tá mastigado, não está ruminado, não está ainda digerido pela nossa empreendedora, nossa classe produtiva, até para exercício de uma, digamos assim, de uma cobrança nos parlamentares que nos representam, né? Esse assunto não está sendo... Não está. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu comecei a me interessar muito sobre a reforma tributária, primeiro pela minha atividade natural, mas porque num grande momento da minha vida eu estava ali representando algumas entidades e eu, assim, um momento importante da minha vida, eu estava ali representando e eu numa entidade que é a ABRA, Associação Brasileira do Supermercado, eu ouvi uma discussão sobre a reforma tributária e as pessoas estavam ali clamando pela aprovação da reforma. E quando eu perguntei qual reforma tributária que eles estavam falando, eles não sabiam me dizer. Os advogados que estavam ali presentes. E a gente tinha vários projetos de reforma tributária em andamento no Congresso. Quando eu comecei a falar, olha, vocês já pararam para ler algum desses projetos? Não, a gente está acompanhando pela imprensa. Mas a imprensa recebe a informação que lhe é passada. E aí a informação é sempre a informação bonita da reforma tributária. Simplificação, não vai haver aumento de carga tributária, vai haver um ambiente de negócio mais favorável. É propaganda. É uma propaganda. E aí quando eu fui mostrando para eles, olha, no projeto de lei tal, de reforma tributária tal, que era uma PEC 45, tem isso. Não, peraí, não dá para aprovar dessa forma. Então vamos trabalhar para poder otimizar o texto, melhorar o texto e levar a informação. Então hoje as pessoas estão começando a receber informação, mas o que a gente nota é que tem muito empresário, muito contador, muito advogado que está assim, não, esse negócio não foi aprovado ainda. Foi aprovado, mas não foi regulamentado. Quando for regulamentado, eu vou estudar. Não é para estudar depois que já foi implementado. A discussão tem que acontecer agora, no âmbito da votação, para poder lutar para que a reforma não seja uma reforma que vá só trazer ônus para os contribuintes, seja uma reforma mais justa. E então a gente fala, vamos estudar agora, vamos debater no Congresso, através das entidades, agora. Vamos debater com os nossos deputados federais e senadores, que a gente tem acesso, né, agora. As entidades representantes das classes produtivas, das federações, indústria, comércio, exatamente. E vamos nos preparar para essa transição que está curta, porque 2027 está aí na porta, já vou ter CBS e imposto seletivo. Eu vou ter uma necessidade de adequação de sistemas, treinamento de pessoal para apuração desses tributos, obrigações acessórias com o governo federal para poder, para poder declarar, apurar e declarar os tributos e recolhê-lo. Então, nós vamos ter um tempo de maturação assim, muito curto, muito pequeno. Imagina, os projetos de regulamentação estão em andamento no Congresso. Aprova-se esse ano, nós vamos ter 25 e 26 para poder estruturar tudo, desenvolver todas as soluções tecnológicas para poder apurar corretamente, declarar e recolher o tributo, os tributos novos. Muito pouco tempo. Testar na prática, né? É muito pouco tempo. Alexandre, eu quero voltar a um assunto que você falou isso, porque você falou assim, primeiramente falou que a coisa incidiria sobre o consumo, mas você já percebe que está latejando mudanças em curso no esquema da tributação da renda e do patrimônio, né? Na renda, me parece que as mudanças que serão introduzidas vão se configurar nas modificações que deverão ocorrer no imposto de renda. Né? No tratamento dado à pessoa jurídica, por exemplo, a tributação do lucro. Dividendos. Né? A tributação de dividendos. A tributação de dividendos e a questão ao tributar os dividendos, na verdade, desonera a pessoa física? Não, pelo contrário, vai onerar a pessoa física, mas a gente não sabe qual é o conceito exatamente que esse governo que está aí hoje vigente, né, o governo que está no poder, tem qual é a visão dele sobre uma reforma do imposto de renda. Mas na gestão anterior do governo federal foi encaminhado um projeto de lei de reforma do imposto de renda em que se fazia uma pequena desoneração do imposto de renda na pessoa jurídica. A pessoa jurídica tinha uma carga tributária que hoje a gente costuma dizer que é de 34% do lucro, né? Ela ficaria reduzida em 27%, para 27%, 7 pontos percentuais de redução. Em contrapartida, o lucro distribuído para pessoa física, sócio da empresa, seria tributado em 15%. Esse projeto de lei foi votado na Câmara dos Deputados, aprovado, ficou parado no Senado.
Tá? E o governo que está hoje no poder, ele já disse que vai encaminhar um projeto de lei de reforma do imposto de renda, porque a reforma constitucional que houve, a reforma tributária que houve aprovada no âmbito da Constituição em dezembro, obriga que ele faça uma reforma do imposto de renda também. Então, a gente não sabe o que virá, mas imagino que deva ser algo parecido ou próximo daquilo ali, se não algo até mais, assim, mais oneroso para os contribuintes, empresas e empresários, né? Seus sócios. E a gente percebe o seguinte, vai reduzir a tributação do imposto de renda na empresa, na visão do projeto de lei que está lá parado, que não foi adiante, reduziria, seria bom para a empresa. Tributa o sócio mais do que reduz a empresa. O sócio e a empresa meio que se confundem, né? Sim. O sócio ele espera receber um valor a título de lucro pelo capital investido na empresa. Se ele não vai receber mais esse lucro, ele vai, vou fazer com que a empresa venda mais caro para poder apurar um lucro maior, para poder... É isso que vai acontecer. Então, assim, na prática, falar em tributar pessoa física ou pessoa jurídica pelo imposto de renda não vai fazer diferença, né? Esse é o ponto. Então, essa reforma do imposto de renda é claro, como a mais pura água cristalina, que nós teremos o fim da distribuição isenta de lucro, porque isso já foi anunciado pelo governo que ele pretende fazer isso. Agora, a que custo? Vai fazer uma reforma na pessoa jurídica reduzindo o imposto de renda lá? Ou vai só acabar com a distribuição isenta de lucro? Entende? Então, porque no projeto de lei que ficou parado no Senado, tem as duas coisas. Reduz um pouco a pessoa jurídica e aumenta na pessoa física. A gente não sabe o que virá. Aumento desproporcional, né? Aumento desproporcional. Nesse governo a gente não sabe o que virá, entendeu? Uma outra questão também envolvendo a questão de patrimônio, que você tem a questão me parece, está em curso mesmo o advento da tributação da herança. Isso. Né? E a questão que você diz da atualização da planta de cobrança do IPTU. Exatamente. A fugir da competência das câmaras municipais para ser Você veja, bem, o que acontece? No âmbito da tributação sobre patrimônio, o que compõe o patrimônio das pessoas? Imóvel, né, e bens, direitos, nós estamos falando de veículos também. Então, veja, nós tivemos uma mudança do IPVA. Acho que legítima, né, porque IPVA sempre foi um imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores. Os estados não tinham poder de tributação de embarcações e aeronaves. Agora o IPVA vai incidir sobre embarcações e aeronaves. Perfeito. Então vai deixar de ser o IPVA, vai ser o IPV, né? Sobre veículos. Eu acho justo, não acho que seja errado, não. No que diz respeito aos imóveis, o IPTU sempre foi um calo para os municípios. A defasagem do valor venal. A defasagem do valor venal, ali para efeito de cálculo do IPTU. O que o judiciário fixou? O município pode atualizar o valor venal segundo o índice de inflação ano a ano, independente de lei. Agora, se ele quiser atualizar para valores que ele entende mais justos ali, que não sejam e que superem a inflação, ele tem que fazer uma nova planta, ele tem que fazer um estudo mercadológico ali, tem que contratar a empresa, tem um valor, e tem que passar pela Câmara de Vereadores isso, tem que aprovar por lei. Então, veja, tem uma burocracia que não é fácil de fazer. Com a reforma tributária, que já foi votada, né, em dezembro, flexibilizou-se isso para que a prefeitura não precise mais ter essa burocracia toda para atualizar a base do IPTU, a base de cálculo do IPTU, com toda essa sistemática que tinha ali. Então, ele vai poder atualizar o valor venal de forma mais simplificada. Então, nós devemos sentir uma mudança ao longo dos anos do valor de IPTU. Tá? E no que diz respeito ao imposto da herança, que incide não só sobre a herança, o ITCMD, imposto sobre doação, ITCMD é imposto sobre transmissão por doação ou causa-mortes. Ele, então, incide sobre doações e heranças. Você já deve ter visto que é discurso do governo de que o herdeiro não contribuiu para a formação do patrimônio, então tem que receber esse patrimônio fortemente tributado pelo ITCMD. É discurso do governo atual. E aí, quando a gente vê isso, a tendência é de que haja aumento do ITCMD. E vai. Por quê? Nós temos um ITCMD que é
Até o ano passado, constitucionalmente falando, ele poderia ser progressivo em função do tamanho da herança. Poderia ser progressivo. Quanto maior o imposto. Só que, por exemplo, no Espírito Santo cobra-se uma alíquota única de 4%. Não se adotou a progressividade. Com a reforma que foi aprovada em dezembro da Constituição, a reforma tributária que mudou a Constituição, esse dispositivo constitucional foi mudado para se determinar que o ITCMD seja progressivo. Então, o Espírito Santo vai ter que mudar a sua sistemática de cálculo do ITCMD. Não vai poder ser mais 4% linear. Agora vai ter que ser progressivo. E nós vamos ter que chegar ao máximo, da alíquota máxima, que é de 8% hoje. Então, vamos ter ITCMD aumentado e chegando até 8%. Pode chegar a 100%. Pode chegar a 100%, dependendo do tamanho da herança. O Espírito Santo sempre se dividiu na avaliação de se era bom para ele ser a tributação onerar o destino, a origem. Okay. E como é que fica essa situação? Nós produzimos 2% do PIB brasileiro. Nós somos um Estado consumidor, não somos? Nós somos um Estado que, assim, o Espírito Santo arrecada muito ICMS, sua principal fonte de receita. ICMS é um tributo que ele, em operações interestaduais, ele é partilhado. Parte é devido na origem, parte no destino. Então, quando o Espírito Santo, alguma mercadoria é vendida daqui para fora, fica 12% com o Estado do Espírito Santo. E se lá fora a alíquota é de 17%, por exemplo, recolhe-se 5% para o Estado de destino. Né? O que vai acontecer com o novo tributo que é o IBS? Essa sistemática muda. Isso não acontece mais. O tributo vai ser devido no destino. Então, veja, hoje nós temos uma série de empresas que faz sentido para elas estarem aqui, porque o Espírito Santo, logisticamente falando, é um estado maravilhoso. Nós estamos aqui muito bem localizados, geograficamente falando. Estamos no caminho do sul-sudeste para o nordeste e vice-versa. É o nosso maior trunfo econômico. É o nosso maior trunfo. Né? Então, a gente costuma dizer que o Espírito Santo tem 3 trunfos. Nós temos posição geográfica que ninguém tira isso da gente. Nós temos uma segurança, uma estabilidade política muito boa. Né? Isso também, nos últimos 20 e tantos anos, nós tivemos 2 governadores e o trabalho feito por eles muito bom. O equilíbrio das contas fiscais, isso daí é muito bom. E nós temos os incentivos fiscais de ICMS, baseado nessa partilha do ICMS. Essa perna nós vamos perder. Por quê? Porque, sendo devido no destino, não vai fazer sentido mais a empresa estar aqui. Ela vai fazer sentido ela estar lá próximo do destino, que é onde está a maior parte dos seus clientes. Né? O mercado de consumo. O maior mercado de consumo. Então, como nós somos 2% do PIB só, nós tendemos a perder em arrecadação. E aí, essa reforma tributária vem prevendo fundos de compensação. O Estado vai receber uma compensação do governo federal, por conta das perdas que terá. E queremos saber o seguinte, mas é um negócio transitório também. Vai durar alguns anos, um tempo longo, mas uma hora acaba. Empresas saindo daqui, mesmo que o Estado receba a compensação do fundo que o governo federal vai criar para poder compensá-lo, e as perdas que nós teremos com a geração de emprego que a gente tem hoje que não vai ter mais, com desativação das estruturas. Então, assim, isso é muito preocupante. Então, por mais que enquanto cidadão a gente sempre pensa, busca e anseia por uma reforma tributária justa, enquanto capixaba, isso daqui preocupa demais, porque o Espírito Santo, preterido que sempre foi em relação aos outros estados junto ao governo federal, o Espírito Santo ele se estruturou em regimes especiais, setorizados, e que tem funcionado muito bem. A presença hoje foi a do advogado tributarista Alexandre Fiorotti. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.